Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta. É bom a gente voltar para meditar na palavra de Deus, trazer uma palavra, começar bem. Nós temos os nossos desafios. Qual vai ser o teu desafio hoje? Eu não sei. Qual vai ser o meu desafio hoje? Eu não sei. Mas nós precisamos estar em paz, precisamos estar em comunhão com Deus, precisamos estar fortalecidos. E a palavra de Deus nos fortalece. Somos instruídos a estar na presença de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então vamos nos fortalecer. Salmo 102, versículos de 1 a 4 e os versículos 11 e 12 para a nossa meditação. Senhor, ouve a minha oração. Chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço até de comer o meu pão. Versículo 11. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Meus queridos irmãos, independente do que possa estar acontecendo ao nosso redor, em volta de nós, independente do que nos espera como surpresa, agradável ou desagradável, independente do que possa surgir diante de nós no nosso caminhar, é necessário estar em paz com Deus. É necessário estar fundamentado na palavra, nas promessas. É necessário ter confiança, é necessário alimentar a fé. Nosso físico se alimenta com os nutrientes necessários. Proteínas, vitaminas, os carboidratos. Mas o nosso ser espiritual se alimenta com a graça, se alimenta com o amor de Deus, se alimenta com a esperança, se alimenta com a promessa. A gente se alimenta com a presença de Deus. A presença fortalece, robustece. A presença do Senhor nos dá realmente alento até no deserto. Existem pessoas que vivem no deserto, moram no deserto, trabalham no deserto, mas tem outras pessoas que nunca passou no deserto. Elas é que são o deserto. Um deserto existencial, um deserto de amizades, um deserto de confiança, um deserto de segurança, um deserto de esperança. Pessoas que têm um deserto em si. Quando essas pessoas encontram com o Senhor o oásis da vida, a fonte da vida, quando essas pessoas realmente são confrontadas com a vida, com o Senhor da vida, com as fontes da graça e da felicidade, aí estas pessoas passam a viver uma vida completamente nova, completamente fora daquilo que conhecia e passa a viver muito feliz. Mas isso acontece com todos, irmão? Acontece.
Se tiver realmente na fonte, se a fonte, o Senhor Jesus diz, nasce uma fonte que jorra para a vida eterna. O Senhor Jesus pediu água, ele estava experimentado numa viagem. É uma coisa maravilhosa que eu acho, o capítulo 4 de João. Jesus tomou a iniciativa de ir para Samaria. Samaria era realmente o resto. Nos dias de Jesus, Samaria é como se fosse o resto do reino de Acabe. Era um resto do reino do Onri. Era um pouquinho de pessoas. Era um grupo pequeno, relativamente pequeno, mas completamente fechado. Não gostava de comunicar com os judeus tinham pé atrás com eles, porque eles tinham uma experiência de mistura racial e mistura espiritual. O judeu era mais escrupuloso, o judeu isolava eles, e eles, por sua vez, isolavam os judeus. Jesus criou a necessidade de ir para Samaria e ali ele chegou cansado, era meio-dia, depois de muita caminhada, ele disse, me dá água, me arranja água para mim beber. E a mulher, mas você é um judeu, que coisa estranha, você é um judeu me pedindo água? Eu disse, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, você ia pedir água. E você receberia água que jorra para a vida eterna. Então, aquela pessoa que viveu um deserto, tinha um deserto na alma, um deserto no coração, encontra com Jesus, aí jorra fonte para a vida eterna. São pessoas que vivem felizes com Deus, são pessoas que vivem alegres, que têm realmente uma outra maneira de viver e de ver a vida. É maravilhoso. Eu me sinto muito bem. Mas isso acontece só com quem tem um nível social alto, com quem tem reserva financeira, com quem tem... Não, isto acontece com quem tem a graça. A graça é suficiente. Quando o Senhor disse ao Paulo, a minha graça te basta, realmente a graça é bastante em muitos casos. Quando você tem, no lugar de ter um deserto instalado no coração, você tem a fonte da graça, mesmo que você faça parte daquele grupo menos bem-sucedido no mundo, você ainda vai viver bem e feliz. E é muito possível que você ainda faça a felicidade dos outros. Eu conheço de perto, na minha experiência. Eu tenho muitos amigos bem de vida, tenho amigos que têm bastante dinheiro e tenho amigos que são bastante ricos. Mas você sabe, a maior prova do amor de Deus e da aprovação de Deus no meu trabalho foi levantar uma viúva que não tinha onde morar e ela contribuía mais do que os empresários da minha amizade. Até a morte. Eu tenho a minha experiência de Elias. A viúva que não tinha casa própria cooperava mais na obra de Deus do que os que têm bens e muitos bens. Um amigo que há 20 anos tinha $1 bilhão. Amigo. E tem rico que tem amigo pobre? Problema deles. Serem meus amigos, meus irmãos. Há 20 anos o patrimônio era $1 bilhão. Por que eu sei? Por ser amigo. E a viúva
que morava de favor contribuía mais. Então, se você tem a graça, se você realmente recebeu a fonte que jorra para a vida eterna, você é feliz, vive feliz e ainda faz a felicidade dos outros. O Senhor Deus faz isto porque Ele é misericordioso e bondoso. Então, meus amados irmãos, o salmista diz: os meus dias são como a sombra que passa, que declina, e como a erva que seca. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração. Ande com Deus. Ande com Deus. Ande com Deus. Busque a presença de Deus. Seja feliz com Deus. E você ainda fará a felicidade do próximo. Deus abençoe os meus queridos irmãos. Bendito Deus, Pai santo e querido que estás nos céus, obrigado, 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 muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, compaixão, misericórdia, cuidado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado pastoral para conosco. Obrigado pelos meus irmãos, pela tua igreja. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, meu Senhor, pela minha vida. Me ajuda, Senhor. Me dá graça, Senhor, para continuar tributário ao reino de Deus. Meu Senhor, ajuda-me no meu dia a dia, ajuda os meus irmãos, nos dá graça na caminhada, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!